Olá, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje a respeito do tempo. Eu tenho um aspecto muito importante para conversar com vocês. Espero que estejam tranquilos, focados, interessados para que a gente possa entrar no nosso bate-papo de uma maneira bem informal, mas bem atentos, porque vamos falar de coisas muito importantes. Dispersos nas palestras que eu falo, sempre há uma preocupação de ressaltar para vocês um ponto muito importante. Mas eu paro para pensar, será que foi claro? Será que ficou bem explícito da importância disso? Baseado nessa minha desconfiança, resolvi fazer com vocês um bate-papo hoje direcionado a um único objetivo, para que a gente possa esgotá-lo sob todos os ângulos para que vocês percebam a importância disso, que é uma questão chamada propósito ou sentido de vida. Entendam, estamos falando sobre o tempo. O tempo, o propósito para o tempo é a mesma coisa que o destinatário para uma carta. A gente não pode chegar e dizer que uma carta pode ser colocada no correio sem destinatário para qualquer um. Em primeiro lugar, a agência de correio nem vai recebê-la, né? Em segundo lugar, provavelmente ela não vai ser entregue para ninguém. Ela vai ser simplesmente descartada e destruída. Ou seja, vai ser perdida a sua mensagem. Todas as coisas na vida têm que ter um direcionamento. É como uma flecha. Imaginem uma flecha que eu não quero atirar em lugar nenhum, eu simplesmente a solto a esmo. Ninguém faria isso, porque sabe que uma flecha tem um poder de destruição e que pode vir a ferir alguém. Uma vida também. Uma vida aleatória. O potencial do ser humano pode ser tremendamente benfeitor, mas pode ser tremendamente destrutivo, assim como o de uma flecha atirada em qualquer direção. Talvez a gente não tenha noção da quantidade de benefícios que fluem para nós através de um propósito. Eu às vezes vejo as pessoas tratando do assunto do tempo e vejo que isso não é tratado com devido foco. Por que é tão importante, em primeiríssimo lugar, antes da gente sentar para falar em tempo, em agendas, em relógios, saber onde você quer chegar com a sua vida? Basicamente, todos os referenciais que estão ligados ao tempo dependem dessa orientação. Veja bem essa palavra. Orientar, nortear, vem de oriente e de norte. É uma palavra retirada, é um verbo que veio do uso da bússola nas navegações. Então, nós sabemos que vamos para um polo norte magnético, sabemos que vamos para o oriente, então estamos orientados ou norteados. Imagine um barco em alto mar que não quer chegar em lugar nenhum. Que tipo de viagem seria essa e que estado de angústia e insegurança haveria nesses seus passageiros? Esperando ver o quê? O que vai surgir? Esperando que aconteça alguma coisa muito inédita, apareça uma terra maravilhosa que não era esperada? Pode aparecer um iceberg, pode aparecer um naufrágio. Sem nenhum norte, sem nenhum ponto de chegada, a nossa vida é caos. E no meio do caos há infelicidade, há insegurança, há ansiedade, há desespero. Desespero, eu costumo falar a esse respeito que a palavra esperança e a sua raiz etimológica, que vem de spes, esse spes, quando não temos, nós temos desespero. Nós não prosperamos, que também vem de spes. A nossa esperança depositada num sentido de vida, num propósito, é que faz com que a caminhada seja válida, seja prazerosa, nos traga preenchimento, nos traga felicidade. Sem nenhum tipo de referência de direção, nós nos torturamos, sendo jogados para lá e para cá pelas marés. E as marés vêm e vão, marés que às vezes são mais brandas, às vezes mais fortes. No nosso momento histórico, esse momento da pandemia, nós passamos por uma maré muito forte e não sabemos exatamente como sairemos do outro lado e se sairmos, que nível de trauma teremos e como seremos então, porque um propósito nos daria condições de dizer, tá bom, os momentos são difíceis, mas o que eu vim fazer no mundo é maior do que isso. Vale a pena insistir, vale a pena reunir minhas forças, vale a pena ser resiliente, sem nenhum propósito. Pode ser que as dificuldades se mostrem maiores do que a própria vida. Nós estamos no Setembro Amarelo. Não sei se vocês vão assistir ainda dentro dessa data, mas a tônica desse momento em que eu falo é uma tônica de preocupar com as pessoas que desesperam, que perdem a esperança. E a falta de um propósito, porque não temos hábito de fixar isso para a vida como um todo,
torna a vida um conjunto de coisas aleatórias que chega um determinado momento pode nos surgir a ideia: essa viagem não vai me levar a lugar nenhum, porque de fato não está levando. Essa viagem é dolorosa demais para eu continuar perseverando para chegar no nada. E às vezes é exatamente essa situação que surge. Então, o nosso lidar com o tempo, antes de qualquer consideração de caráter técnico, teria que partir de onde queremos chegar com tudo isso. É como se você colocasse uma quantidade de gasolina no seu carro. Faz um investimento, gasta para isso. Não está fácil encher o tanque de um carro, não é isso? Por quê? Você quer chegar aonde? Lugar nenhum. Vou rodar por aí. Vou ver o que pinta. Não vai pintar nada. Você vai gastar essa energia que te foi dada para ficar rodando em torno do quarteirão onde você vive, onde você trabalha. Não vai surgir nada. Ou seja, aí você tem um tipo de energia que é gasolina. No caso da vida, você tem outro tipo de energia que é prana, que é vida, e que também é desperdiçada. Também é jogada fora quando você não quer chegar a lugar nenhum. Vamos levar isso mais a sério, gente. Vamos entender todos os elementos correlacionados com isso. Eu sei que dá muito medo, sempre dá, quando nós sentamos e assumimos algumas premissas fundamentais, ou seja, a vida vai acabar. Acredite ou não nisso, pense nisso ou não, porque nós nos comportamos como se fosse, sei lá, aquele pássaro que enfia a cabeça num buraco porque não quer ver o perigo ou ver o predador. O perigo e o predador não deixam de existir porque ele não vê. Quando viramos as costas para o perigo, ele nos pega pelas costas, ele não deixa de existir. Portanto, a vida vai findar em algum momento. Isso é indiscutível. Isso tem que ser tão trágico assim? Ou existe alguma coisa no mecanismo do propósito de vida que pode aliviar a nossa dor diante da morte, diante de Deus, diante de tudo aquilo que nós queremos deixar para trás para as pessoas que amamos, diante do amor? Existe aí, a vida não é caótica, existe aí um mecanismo inteligente que você, sabendo encarar aonde você quer chegar, você consegue administrar esses recursos para que não seja essa tortura, esse compasso de espera por um desfecho que nos assusta tanto. Podemos caminhar para isso lúcidos, com calma, sem desejar esse desfecho, desejando o momento presente, mas também não temendo, nem nos aterrorizando à medida que o tempo passa. Um dia desses passava por um local onde havia um aniversário de crianças e aquela festa, aqueles balões. Eu pensava, bom, quando o ser humano vai adquirindo uma certa idade, salvo algumas exceções, em geral não comemora tanto assim. Começa a ter medo do tempo, começa a tomar o tempo como seu inimigo. Como seria bom se a gente soubesse relacionar-se com a vida como um todo, de tal maneira que pudéssemos, aos nossos 60, 70 anos, vestir o chapeuzinho colorido, soprar a língua de sogra com orgulho do que deixamos para trás, um orgulho do que ainda temos pela frente, sabendo que correspondem todas as nossas rugas no nosso rosto, cicatrizes de guerra, de um combate bem travado, o bom combate, bem travado. Isso nos carregasse de uma sensação de paz, uma sensação de termos honrado com aquilo que nos correspondia. Podemos. Isso não é um objetivo do outro mundo, é desse mundo mesmo. Podemos ir nos preenchendo de paz à medida que vamos nos esvaziando de juventude. Não existe uma estética tão rígida quanto se imagina do ponto de vista da beleza humana. Uma pessoa madura é muito bela. Eu desafio vocês. Peguem desenhos, pinturas, imagens de pessoas que foram muito sábias na história. Eu te desafio a conseguir achar que essa pessoa é feia. A gente não consegue. A sabedoria dá uma aura de beleza que é uma coisa incrível. Nós temos que aprender a gostar de cada fase da nossa vida, sobretudo quando a gente sorri para o espelho e diz: opa, rapaz, mais uma que nós travamos juntas, hein? Olha só como a gente se saiu bem. Dessa vez a gente insistiu e não ganhou, mas olha a experiência que a gente levou. Na próxima a gente ganha essa. Mas olha, estamos lutando bem, hein? Cada dia um pouco melhor. Esse diálogo amistoso com o tempo, como se ele fosse um amigo que caminha do nosso lado. A ideia do propósito, gente, não é só uma coisa relacionada ao tempo, é o fundamento do tempo. Eu gostaria então que vocês tivessem toda a atenção nesse nosso bate-papo de hoje, que eu procurarei fazer o mais simples, o mais fluido possível,
Algumas colocações que costumo fazer sempre, outras que raramente faço, considerando até mesmo a minha experiência de vida. Tenho 57 anos. E às vezes eu paro para pensar, será que tem alguma coisa errada comigo? Porque se aparecesse um gênio da lâmpada me devolvendo os 18, os 20, os 30, eu não quereria nenhum deles. Curto tanto ter a idade que tenho, curto tanto as cicatrizes de guerra bem travada, curto tanto a dignidade que foi conquistada de chegar inteira do outro lado. Curto tanto não ter me entregue em momento nenhum. Não ter deixado que as circunstâncias me roubassem a mim mesma. Vocês não sabem como isso é uma fonte de satisfação. Eu olho para o tempo e digo, rapaz, você jogou duro, hein? Mas não me derrubou. Olha eu em pé aqui. E curto essas coisas. É todo um mundo muito particular. Não venci todas, fui derrotada em muitas. Mas até aí eu olho e digo, nossa, eu dei o meu melhor. Com as ferramentas com que eu contava, não dava para fazer melhor do que aquilo, mas olha, eu dei o meu melhor. Tranquila, tranquila. Não vou dizer para vocês, não quero criar um mito em relação à minha pessoa, eu sou uma pessoa comum, com ânimo de aprendiz. E não vou dizer que não temo a morte, sim, temo, embora trabalhe com isso sempre, até tentar minimizar esse temor. Mais das pessoas que amo até do que da minha própria morte. É lógico que isso não é um desafio fácil de superar, mas esse desafio de ver o tempo passar e estar em paz com ele é um desafio prévio a esse outro maior e mais fácil de lidar. É como se eu entrasse numa piscina e você não sabe nadar. Eu entrasse e te dissesse, vem, eu te estendo a mão, dá para pisar no fundo, você não vai se afogar. É isso que eu te digo. Do meio de uma piscina de 57 anos de vida, eu te estendo a mão e digo, vem que dá. Dá para vir até aqui em paz com a vida, em paz com o tempo. E isso te dá um chão sob os pés, que você sente segura. Dá para você avançar sem essa angústia, sem essa amargura de não ter aprendido a falar a língua do tempo. E o segredo disso é uma coisa chamada propósito, sentido de vida. Que eu tenho usado a palavra propósito porque hoje era muito mais usual do que sentido de vida, mas é exatamente o mesmo conceito. Eu espero que vocês gostem desse nosso bate-papo. Bom, uma das coisas fundamentais que a gente tem que falar em relação ao tempo é: todos nós gostamos da palavra progresso, desenvolvimento, crescimento, progredir. Progredir é em relação a alguma coisa. Ah, eu progredi. Como assim? Você quer chegar aonde? Ah, eu estou em Brasília, quero chegar a Goiânia. Progredi. Já andei 50 quilômetros. Tá bom, progrediu mesmo. Eu não quero chegar em lugar nenhum. Como é que eu sei se você progrediu? Vai que você ia na outra direção e você andou 50 quilômetros na direção de Goiânia, você regrediu, meu caro. Se você não fixa o seu propósito, você não tem como me dizer que está tendo algum deslocamento útil na sua vida. Ah, eu não sou igual ao que era antes. Tá bom, mas você não é igual para melhor ou para pior? Como é que você vai me dar essa resposta? Você não tem meta, você não tem norte, você não tem oriente. Portanto, até essa avaliação que a gente gosta de fazer, eu estou progredindo, exige uma meta. Ah, eu estou progredindo em relação às metas da minha empresa. As metas da minha empresa estão aliadas com as metas da minha vida? Olha que pode ser que não, pode ser que sim. É uma questão que você tem que se fazer, não pode deixar isso para lá. Não pode ser omisso em relação às coisas da sua vida. Se estão somando ou subtraindo para a sua vida como um todo. Como eu vou avaliar um relacionamento? Hoje fala-se de mais relacionamentos abusivos, que praticamente cortam as asas um do outro e impedem que o outro cresça. Como eu vou avaliar o quão abusivo é um relacionamento se eu não quero crescer? Porque eu não tenho uma direção? Eu não quero chegar a lugar nenhum? Portanto, um relacionamento abusivo, pelo menos, eu não estou só. Olha, estar só não é tão mal assim. Depende muito, depende muito. Portanto, você não vai saber avaliar. Um péssimo emprego que está me levando a uma situação de esgotamento, um burnout, que hoje está muito comum essa palavra, gera um nível de ansiedade que a pessoa explode, não tem mais autocontrole. Ah, mas eu estava progredindo. Estava? Você estava regredindo. O pouco autocontrole que você tinha quando entrou, depois de algum tempo lá, não tinha mais nada. Virou uma pessoa sensível, com os nervos à flor da pele e com a vida toda desmontada. Ah, como eu não vi isso, não viu? Sabe por quê? Você não tinha um propósito. Portanto, você não sabe dizer a alguém que pegue a tua mão e te arraste numa direção se está te ajudando a crescer ou se está te levando para um poço ou para um abismo. Não tem como mensurar. Cuidado com isso.
Outro elemento que é muito comum e é importante que a gente fale é a questão da confusão entre propósito e projeto. Ah, eu gostaria muito de comprar uma casa. É legal, é um bom projeto, mas isso não é um propósito. Isso pode estar alinhado com a sua vida. Digamos, eu tenho um irmão, tenho um filho, tenho alguém que eu gostaria de ajudar. Portanto, eu quero fazer uma economia e vou comprar uma casa para essa pessoa poder viver em paz. Os seus recursos são pequenos, é uma pessoa que eu amo demais, tá bom. Isso tem todo o valor quando está polarizado dentro de um propósito de vida altruísta, fraterno. Aí você vai ter que depurar o seu altruísmo, a sua fraternidade, para ver se isso é o melhor a fazer por essa pessoa mesmo, ou se ela vai se acomodar com essa tua atitude, se ela tem alguma chance de progredir pelas próprias pernas, ou se realmente necessita da sua interferência, até para que essa sua atitude altruísta, às vezes, não gere um mal pretendendo fazer um bem. Que às vezes, ao querermos ajudar, favorecemos a estagnação e o comodismo de uma pessoa. E às vezes ajudamos mesmo. Como eu vou saber? O ato em si pode parecer muito bonito, mas desconectado de um propósito, é um projeto que pode ser dual, bem intencionado, mas pode sair muito mal, como se diz popularmente, o tiro pode sair pela culatra. Você pode estar alimentando uma inércia que está matando essa pessoa. E talvez a falta de uma casa fosse a única oportunidade dela reagir. Enfim, tem tantas coisas, gente. Eu quero comprar uma casa. Dia seguinte que você comprou a casa, o que você faz? Acabou a sua meta de vida? O que faz? Morre no dia seguinte? Não, você continua vivendo. Um projeto nunca justifica a vida como um todo. Um propósito, sim. Ele justifica a tua caminhada até o último suspiro e faz com que até o último suspiro seja dotado de dignidade, de qualidade e de paz. Paz de espírito. Um propósito está contigo até o último fôlego. Ele te acompanha enquanto houver vida. Quanto você tiver vida, terá também um propósito. Um projeto é uma coisa temporária, que inclusive, reiterando esse ponto, que é importante, você não tem nem como saber se é bom ou mal, se ele não está inserido harmoniosamente dentro de um propósito. Marco Aurélio, não sei se vocês conhecem, é um grande filósofo da escola estoica, e ele nos deixou um único livro. Na verdade, ele tem um outro livro de cartas ao seu mestre Frontão, mas muito específicas de retórica. O livro principal dele são as Meditações, que é um diário que ele escrevia a si próprio, claro, né? Um diário que ele escrevia em meio a campo de batalha, em situações muito adversas. E logo que inicia esse livro, ele fala a respeito de muitos homens do passado que realizaram grandes coisas, isso acho que ainda no primeiro capítulo, realizaram grandes coisas e hoje já não são, primeiro não, no segundo capítulo, o primeiro é só de agradecimentos. Pessoas do tempo dele que esperavam ser lembradas pela eternidade. Por quê? Porque construíram uma grande carreira militar, reconquistaram vários povos. Ele diz: olha, já no tempo que eu vivo, poucos lembram desse homem. E ele pensou que se eternizasse assim. Ah, porque dominou um povo? Ele dizia: olha, tal general esperava que fosse eterno porque dominou um povo. No meu momento histórico, eu lembro dele, e muitos poucos. A minha geração, o nome dele não vai sobreviver a ela. E é incrível, porque realmente era isso. Agora nós estamos falando de Marco Aurélio aqui. Esse cidadão viveu o quê? Século III da era cristã. Nós temos 17 séculos, aí, 18 séculos, perdão, estamos no 21 já. Temos 18 séculos e ele ainda está aqui. Sabe por quê? Ele não tinha um projeto de ir, de voltar, de conquistar isso ou aquilo, ele tinha um propósito. Ele queria sair do mundo um homem melhor, queria exercitar de maneira correta a arte de viver. Ele fez isso e ele está conosco. Quem tem um propósito é uma referência da arte de viver. Quem só tem projetos, bom, eles podem até ser bons, trazer uma certa satisfação, agregar algum valor para aquela pessoa beneficiada, podem ser bons, mas nunca são suficientes. Nem para a própria pessoa que os pratica, nem para a pessoa beneficiada, nem para o mundo à volta dos dois. Entendam isso. Isso é fundamental de ser lembrado. Tá? Então não confundam. Quantas vezes eu já perguntei para alunos meus qual é o seu propósito, qual é o seu sentido de vida? Meu propósito é ir à Europa e passar 6 meses. Eu falei, calma, pode ser divertidíssimo isso aí, mas isso é um projeto. Porque 6 meses passam. E depois? Aí eu invento outra viagem. É difícil, né? Você está inventando maneiras de fugir de si próprio.
Porque o que vai ser você? Uma soma de viagens? Um catálogo de viagens? O que vai ser? Você está vendo que isso pode ser muito divertido e faz parte de um setor da sua vida, lazer. Mas isso não é suficiente para justificar a sua presença no mundo. Um propósito engloba lazer, mas engloba muitas outras coisas, inclusive aquilo que você veio somar ao mundo em termos de arte de viver, que é fundamental, deixarmos o mundo um pouco melhor do que aquele que recebemos. Que mais que podemos falar? Então, falei para vocês a respeito de uma imagem. Imagens falam mais do que 1000 palavras. Imagine-se dentro de um avião, ou dentro de um trem, ou dentro de um navio, numa viagem. Falo para vocês fazer esse exercício de imaginação porque ele vai te dar uma sensação muito interessante. Você está dentro de um avião. Para onde você está indo? Não faço a mínima ideia. Ele vai descer aqui, vai descer ali, vai fazer escala não sei onde, depois vai para não sei onde. Qual é o estado de espírito de alguém que está dentro de uma nave cuja expectativa é essa? Não sei para onde ela vai descer em qualquer lugar. O estado de angústia e de ansiedade que um passageiro de uma nave louca como essa ficaria. Vocês não acham parecido com o estado de angústia e ansiedade com que a gente anda pela vida fora, não? Olha para o rosto das pessoas no meio da rua, sobretudo nos grandes centros, olha para os olhos das pessoas e vê se elas não parecem com esse passageiro desnorteado dentro de uma nave que elas não sabem onde vai pousar. Nós vivemos um pouco assim. E, no entanto, quando perguntam o que eu faço para resolver a minha ansiedade, ninguém diz, rapaz, escolhe onde você quer chegar, tem um propósito. Não, você tem que fazer isso, tal técnica, tal respiração, tal concentração. Tá bom, essas coisas podem até ajudar, mas vai ser paliativo. Enquanto você não souber para onde esse avião te leva, e se não te levar para onde você quer, desça na primeira estação e pegue outro. E saiba onde você quer chegar. Você não vai tirar esse olhar de desespero e de pessoa perdida que caiu de paraquedas no mundo. Essa angústia a gente vê nos olhos das pessoas que passam por nós nas ruas. E, às vezes, nos olhos que passam por nós na frente do espelho todas as manhãs. E não tem solução. Tem paliativos, tem anestésicos, mas não tem solução enquanto você não sabe aonde vai chegar com tudo isso. Não estabelece esse ponto e não começa a avaliar a sua vida segundo esse ponto. Outro elemento importante, a natureza e a expectativa que ela tem com todos os seres. Isso é um elemento fundamental, falo muito nas minhas palestras sobre isso. Nada veio ao mundo à toa. A lei da necessidade, que tantas tradições falam, traz ao mundo aquilo que cumpre um papel dentro do todo. É outra coisa que hoje nós estamos muito pouco acostumados a pensar. Imaginem para vocês que eu mostre a vocês um parafuso. Ele está aqui na minha mão. Vocês nunca viram um parafuso antes. Eu pergunto a vocês, o que é isso? Vocês vão dizer, que coisa estranha. Um pedacinho de ferro cheio de rosquinhas. Não é bonito. Ou seja, não serve para decoração, é pequeno demais para decoração. Para que alguém perdeu tempo fazendo essa bobagem? Ele não tem nenhum sentido ou valor deslocado do todo que o espera. Aí eu te mostro uma engrenagem e mostro várias peças que são unidas, várias placas, várias interfaces unidas com um parafuso, rosqueado do outro lado. Que invenção genial! Olha só como isso prende bem essas duas superfícies, coisa sensacional. Agora, você sabe o que é um parafuso, porque você sabe o que ele significa dentro do todo. Para que o todo o fez? Qual é a necessidade dele dentro do todo? A identidade das coisas particulares vem do seu papel dentro do todo. Não pensem que vai vir de outro lugar. Se nós não entendemos, nem tentamos entender o que é a humanidade, o que a natureza queria quando colocou a humanidade no mundo, nós nunca vamos ter uma identidade muito profunda e muito menos um propósito, que está estreitamente associado à nossa identidade. Ou seja, uma planta a gente sabe, a natureza, se não tivesse colocado isso aí, não tinha vida orgânica, porque ela é a base da cadeia alimentar. Além das trocas gasosas, ela é a única que sintetiza o próprio alimento. Sem ela, já era a vida orgânica. Nós sabemos que os animais, o progresso das espécies, todo o papel que eles desempenham na natureza e até na nossa vida, vem deles servirem eficazmente a dois instintos, instinto de sobrevivência e instinto de perpetuação da espécie. Pelas vossas obras vos conhecerei, diz a frase bíblica.
Digamos que eu pegue para vocês aqui uma plantinha e eu digo para vocês. Aliás, antes de mostrar a plantinha, eu pergunto: faz fotossíntese? Na hora você vai me vir com a plantinha. É planta. Tem mais alguém que faça fotossíntese por aí? Alguém faz? Não, ninguém, é planta. Pelas vossas obras vos conhecerei. E o que fazemos ou deveríamos fazer? Porque a natureza olhasse para nós e dissesse: opa, é um ser humano, ninguém mais faz isso. Não é sobreviver e perpetuar, porque isso qualquer animal faz, até uma ameba. Um protozoáriozinho de nada faz. Não é isso. Nós viemos ao mundo também para cumprir com uma expectativa da natureza. E se também não o fazemos, muita vida fica inviabilizada. Nós viemos ao mundo para aportar com valores, virtudes e sabedoria. Quando não aportamos com isso, sabe o que acontece? Viramos animais predadores potencializados pela razão. Saímos deixando terra arrasada. Nenhuma manada de búfalos selvagens deixaria tanta terra arrasada quanto o ser humano é capaz de deixar, porque potencializado pela razão. Se não temos uma motivação em princípios, em valores, em busca de sabedoria, nós somos perigosos, porque a razão nos torna mais perigosos do que qualquer grande predador que já tenha habitado a Terra, qualquer tiranossauro rex, porque a razão é explosiva o seu potencial de destruição. Se não somos guiados por valores, por princípios, se não amamos a sabedoria, nós inviabilizamos o sistema. E talvez seja só um paliativo sair consertando o que fazemos com as florestas, o que fazemos com os animais, se não consertamos o que fazemos com a nossa própria natureza humana. Se um ser humano busca valores, virtudes e sabedoria, ele preserva tudo à sua volta. Portanto, é um acidente ecológico. A falta de um propósito, a falta de um sentido de vida humano. Porque esse homem que não sabe que é homem e não honra a sua condição humana, destrói tudo à sua volta. E não adianta a gente achar que vai preservar as coisas se não preservar o homem, porque em uma geração ele destrói tudo que a gente preservou e mais ainda. Então, quando a gente entende o que a natureza queria conosco, você se sente responsável, comprometido. É como se você tivesse um pai e uma mãe maravilhosos que depositaram em você uma expectativa muito grande, muito honrosa, muito digna. E você, quando se sente meio perdido na vida, eu lembro, mas meu pai esperava que eu fosse um homem de bem. Minha mãe esperava que eu fosse uma pessoa fraterna. Me lembro de Marco Aurélio, nas suas meditações, falando: minha mãe era uma mulher que não tinha coragem sequer de pensar o mal para quem quer que seja, que dirá de fazê-lo, e esperava que eu agisse da mesma maneira. Como aquilo era inspirador para ele. A expectativa de alguém nobre sobre ele. Cá entre nós, vocês conhecem alguma mãe mais nobre do que a natureza? Ela tem uma expectativa, que foi a que nos trouxe ao mundo, que nós sejamos humanos, que cumpramos com o nosso papel. E essa expectativa tem tudo a ver com o nosso propósito. Daí que quando as pessoas me perguntam, essa pergunta é altamente repetitiva, como eu fico sabendo qual é o meu propósito? Eu digo, olha, a natureza já definiu o seu propósito quando ela te fez humano e te trouxe ao mundo como ser humano. Teu propósito são valores, virtudes e sabedoria. Você escolhe a face da pirâmide que você sobe para lá, mas o ápice é um só. A condição humana já tem uma meta estabelecida pela natureza. Como você vai chegar lá, você escolhe. Mas o fim é ser humano, na plenitude da condição humana. Não tem outro, não tem outro. E lembrar dessa grande mãe que nos deu e nos dá tudo, que investe pesadamente na nossa vida. Dá para fazer essa conta matemática. Um homem de 40 a 50 anos de idade, quanto a Terra já investiu para mantê-lo vivo e sadio até essa idade? Vocês já ouviram falar desse tipo de conta? É possível fazer. De terra para o plantio dos seus alimentos, de água para o seu consumo, para a sua higiene, de ar para a sua respiração, de fogo para cozinhar o seu alimento, de fogo na forma do sol para lhe dar calor, para lhe dar vida. Dá para calcular o quanto a natureza investiu em você? E o quanto você correspondeu sendo aquilo para o qual ela te criou. Isso é questão do propósito. Isso não é uma brincadeira. É uma expectativa belíssima e nobre que existe sobre nós. Nós deveríamos lembrar disso e querer honrá-la. Outro elemento que é importante, importantíssimo quando falamos a respeito de propósito, que é a dualidade, a eterna dualidade do ter e do ser. Um propósito, então, como eu falei para você, já está definido pela natureza e está no campo do ser.
O propósito humano tem que estar dentre algumas das virtudes humanas. Você pode escolher. Não tem contraindicação. É que nem canja de galinha que a minha avó fazia. Não tem contraindicação. Ah, eu escolhi ter como propósito de vida ser mais justo, mas pelo meio do caminho eu descobri que eu tinha que ser mais amoroso. Tá bom. Ou você substitui ou você soma o amor à justiça. Te garanto que a justiça não vai te fazer mal nenhum, só vai te beneficiar. Portanto, risco zero. Você tem que estabelecer uma ideia mestre, um valor para estar no seu propósito, no campo do ser. Ah, eu não posso ter metas no campo do ter? Pode. E é isso que eu vou te explicar agora. Imagine que existam duas estradas diante de você. Uma cuja finalidade está no campo do ser e a outra que a finalidade está no campo do ter. Esse aqui quer ser um homem justo e fraterno no final dessa trajetória. E esse aqui quer ser o homem mais rico do mundo. Reparem que coisa interessante. Se eu quero ser uma pessoa justa e fraterna, no meio do caminho, ter um computador, ter um carro, pode me ajudar. Eu me locomovo mais rápido para cumprir meus compromissos. Se eu tenho um computador, eu posso lançar mensagens como essa, que nesse momento eu estou lançando para vocês, para beneficiar as pessoas, que de fato faço isso há 32 anos, antes do computador e depois do computador. Posso fazer muita coisa. As coisas materiais, como meios, elas somam. Não me impede de ter nada. Existe um livro maravilhoso que eu amo demais que se chama Luz no Caminho, que ele diz: ser tão ambicioso quanto o mais ambicioso dos mortais, só desapegado do fruto. Se uma pessoa muito materialista, muito ambiciosa, chega e diz: vou construir um prédio de 20 andares. Um espiritualista, com a motivação que ele tem que poder dizer: vou construir um de 40 e ser capaz de construir. Só que não é para o seu ego, ou para a sua vaidade, ou para o seu lucro. É pela humanidade. Se isso tem alguma finalidade para a humanidade, vou fazê-lo. Se isso pode somar para minimizar o sofrimento humano, vou fazê-lo. E a motivação que princípios e valores dão a um homem não tem como ser menor do que a motivação de ter dinheiro no bolso. Isso é uma loucura. Ou você não está entendendo bem o que é uma motivação no campo do ser. Ela é a maior que pode existir. Então, essa pessoa que tem como motivação ter virtudes, ser um ser humano de verdade, ela tem mais capacidade de gerar coisas materiais no meio do caminho do que qualquer outro. Porque, afinal de contas, estamos no mundo e o mundo é material. E não adianta você dizer que vai fazer alguma coisa para a humanidade e ter uma pedra na tua frente e você não tenta tirar essa pedra do meio do caminho, porque isso é muito material. Você é um espiritualista, você é um estúpido, você é um impotente. Então, aquele que tem como objetivo o ser, pode ter o ter como meio, e o ter ajuda. Agora, o cidadão que tem como objetivo o ser no meio do caminho vai atrapalhar. Eu quero estar na revista Forbes, eu quero ser uma das 10 maiores fortunas do mundo, mas no meio do caminho você é fraterno, você é solidário, você é empático, e não vai dar isso não. Na hora que você estiver ali quase chegando no nível da revista Forbes, vê um povo que está miserável, está morrendo de fome, lá vai a tua fraternidade. E puf, cai 3 dígitos na tua fortuna da revista Forbes. Não vai dar. Ou seja, o ter como fim exclui o ser como meio. O ser como fim não exclui o ter como meio, de forma alguma. Eu canso de brincar nas minhas palestras dizendo que eu sonhava com Platão no Twitter. Nossa, que maravilha! Todo dia, bom dia! Você já saiu da caverna hoje? Maravilha! Todas as coisas que a gente inventou no mundo num homem que queria beneficiar a humanidade nesse nível. Como ele saberia usar bem? Ou seja, as coisas materiais não são pecados, não tem nenhuma inquisição aqui, elas podem ser muito boas quando conectadas com um fim maior do que elas. Ou seja, um propósito no campo do ser. Não estou defendendo nenhuma proposta radical de coisas materiais como pecados ou erros. Não existe isso. Se elas fazem parte, você necessita delas para viver com dignidade, se necessita delas para ter o necessário equilíbrio para que possa continuar fazendo o seu trabalho, tenha as coisas. Como diria Voltaire, o problema é quando as coisas têm em você. Mas você tê-las, contanto que você não vai colocar toda a energia da sua vida nisso, tem algo maior, tenha as coisas, não tem nenhum problema. Isso é fundamental conhecer, para que a gente não comece com mistura de preconceitos que vão cada vez mais nos afastando da ideia do propósito. A ideia do propósito não exclui uma vida material digna, em nenhum momento e de nenhuma forma. O que mais podemos dizer a respeito disso?
No meu curso de administração do tempo, eu falo da ideia-chave. A ideia-chave do propósito, como já falei, é uma virtude. Tente imaginar o seguinte, o próximo degrau. Porque senão fica uma confusão, eu recebo dezenas de perguntas sobre esse negócio, dessa ideia-chave, qual a virtude que eu vou colocar como meta, como propósito. Tente imaginar o próximo degrau que está na minha frente. Não a escada inteira, só o próximo. O que me impede de crescer? Eu sou organizada o suficiente para aquilo que a vida demanda nesse momento. Eu sou talvez uma pessoa concentrada o suficiente para que a vida está me demandando nesse momento, mas eu não sou inclusiva. Quando a pessoa me enche a paciência, eu não quero mais nem saber que ela existe. Opa, isso aí é um negócio sério. Então você tem várias coisas que não são maravilhosas nem perfeitas, mas que estão no nível. Dá para levar com esse nível. Mas tem uma que é uma ponta que está lá atrás. É nisso. Esse é o teu propósito. Seja ser mais inclusivo. Tem um espírito de empatia mais forte. Todos nós temos essa ponta solta que ficou lá para trás. É claro, o propósito está aí. Nada impede que no futuro você tenha alinhado essa ponta e tenha uma outra coisa que ficou para trás. Como eu falei, propósito em valores, você nunca vai perder aquilo que caminhou por um valor quando acrescenta outro ou substitui. Não perde nada, é garantido o caminho. Veja o que te falta para pisar no próximo degrau considerando um ser humano digno, pleno, digno de respeito. O que seria aquele valor que ficou para trás, que está desalinhado? E coloque isso como propósito. Não fique perdendo muito tempo pensando. Qualquer valor vai te fazer crescer. Agora, cuidado, só para você não faz mal, mas é a falta de foco. Digamos que eu sou uma pessoa super comunicativa, mas sou uma pessoa sem iniciativa. Aí eu começo a querer fazer um propósito, eu faço uma fantasia. Eu tenho que colocar como propósito me relacionar melhor. Já me relaciono até demais. Estou até cansando, tenho um grupo de amigos enorme. Todo mundo me conhece, sou super popular. O que eu não tenho é iniciativa. Mas eu crio uma fantasia para não tocar no meu calcanhar de Aquiles. Só fique atento a isso na hora de criar um propósito. Porque se você perguntar para o porteiro do seu prédio, ele sabe qual é o maior defeito que você tem. Não use uma máscara que só você está vendo, todo mundo está vendo que é uma máscara. E as pessoas nos manipulam, inclusive. Quando as pessoas querem nos manipular, elas fazem de conta que estão vendo a máscara que a gente está mostrando, mas na verdade veem o nosso rosto. Recordo que uma vez fazia um exercício com alunos dentro de sala e pedi que eles falassem, era um grupo que já se conhecia há muitos anos, eu pedi que falassem aquilo que eles consideravam como sua maior qualidade. Aí, de repente, isso aconteceu muitas vezes, gente, não foi uma nem duas. Uma pessoa me gritava, organização é a minha maior qualidade. Todo mundo virava para ele e assustava, porque era caótico. Era exatamente o que ele não tinha. Sabe o que é isso? Fantasia. Fantasia. Quando nós queremos delimitar o propósito, muitas vezes viemos com as nossas fantasias e não com aquilo que realmente demandamos um crescimento, um aperfeiçoamento. Dá uma olhada na sua trajetória. Pelas vossas obras vos conhecerei. Tudo que eu passei pela minha vida é uma característica de um homem que tinha iniciativa, de um homem que era organizado, de um ser humano que era isso, aquilo outro. Olha, às vezes deixei terra arrasada, mas acho que eu sou uma borboleta. Não, sou um paquiderme. Olha só, saí pisando em tudo, quebrando tudo. Aprendam a ter um bom senso para saber aquilo que realmente necessitam. Estabeleçam um valor. Eu quero conquistar isso. Isso é o que mais me falta nesse momento. E caminhem com ele. No momento futuro, quando houver lucidez para tanto, pode ser que você acrescente ou troque, mas isso já vai te ajudar demais. Caminhe com ele. Isso é a escolha de um propósito. O que mais que podemos falar em relação a isso? Propósito e foco. Esse deve ser um dos problemas mais graves do nosso momento histórico. Somos desdobrados, somos dispersos de uma maneira viciosa. É uma coisa terrível hoje fazer um ser humano se concentrar. Carl Jung costumava dizer corpo e mente juntos. Ele não sabia o divórcio violento que ia acontecer entre esses dois. Dificilmente estamos com a mente no mesmo lugar que o nosso corpo está. Portanto, as coisas passam diante de nós e não vemos. Não temos nenhuma noção das oportunidades que estamos perdendo, das coisas que precisávamos ver, não vemos, porque estamos em outro lugar. Essa dispersão terrível, o propósito, nos ajuda a curar também a questão da dispersão. Por quê? Porque nós temos uma meta que nos concentre.
Opa, para tudo! Eu quero ser uma pessoa mais justa. O que eu estou fazendo nesse momento em relação a isso? Estou desatento, disperso, deixando de ver as necessidades desse momento, pensando numa fantasia. De vez em quando, chama o teu propósito. Marco Aurélio dizia: toma a morte como conselheira. Diz: se eu fosse morrer amanhã, eu estaria agora fazendo isso? Isso é coerente com o último momento que eu gostaria de ter na minha vida? Opa, não, eu estou totalmente viajando. Então, meu caro, desce desse avião e toma posse das rédeas da tua vida nesse momento. Então, eu sou uma pessoa que quer ser justa e fraterna, e isso é uma meta muito grande. Agora, o que eu estou fazendo por isso? Aqui a pouquinho, o que estou fazendo por isso? Todos os momentos, esse teu propósito te chama para aterrissar e pegar as rédeas da sua vida. Nesse momento. Ou seja, até a ISO 9000 sabe disso, né? Ação local com visão global. Ajuda demais a recuperar o foco da nossa vida e colocar a consciência dentro do momento que estamos vivendo. Onde eu quero chegar com tudo isso? Tal coisa. Olha, do jeito que eu estou aqui, não vou chegar, não. Eu estou desperdiçando todo o meu tempo útil com fantasias, com críticas mentais, com perda de tempo, com fofoca mental, com coisas inúteis. E tem uma missão desse tamanho. Você está achando que ser fraterno é fácil, meu caro? Você está pensando que considerar os seres humanos como teus irmãos é um negócio aqui, se você consegue sem esforço? Trata de arregaçar as mangas e vamos, mãos à obra, porque senão não vai chegar. Ou seja, foco e propósito são uma parceria maravilhosa também, para estarmos mais presentes na nossa vida. O que mais temos? Propósitos e autoavaliação. Eu costumo dizer que propósito é fundamental para que você tenha uma identidade. Quem é a Lúcia? É aquela que vai ser justa e fraterna, lá no final. Portanto, eu sei quando nesse momento eu estou sendo a Lúcia, quando a minha ação nesse momento está alinhada com o meu propósito. Senão eu estou fora de mim, fui roubada por alguma coisa. Ou seja, identidade vem de propósito. Valores vêm de propósito. Eu quero chegar na justiça. Bom, agora eu estou caminhando na direção certa. Agora é errado. Certo, errado, verdadeiro, falso, honesto, desonesto, só existe quando você sabe onde você quer chegar. Não quero chegar em lugar nenhum. O que é honesto? O que todo mundo faz, não é isso? O que está na moda. Ou seja, valores clonados, que mudam com a moda. E daqui a pouco é honesto fazer qualquer coisa, se aproveitar do outro, porque, no final de contas, o mundo é dos espertos, e aí vai. A nossa ética, entre aspas, derivando segundo uma moda louca, que a gente não sabe onde vai parar. Você não tem valores se você não tem propósito. Porque é honesto, é bom, é íntegro tudo que te aproxima do teu propósito humanista, tudo que te aproxima do teu ser. E não tem capacidade de escolha. Capacidade de escolha, discernimento, vem de espírito de missão. Eu quero construir um ser humano justo e fraterno. Agora eu tenho capacidade de escolher quais são os materiais, qual é a matéria-prima para construir isso. Se eu não quero construir nada, como é que eu vou escolher alguma coisa? Mais uma vez, a moda. Escolha aquilo que está baratinho, aquilo que todo mundo pensa, aquilo que todo mundo está usando. Não é isso? Portanto, a falta de propósito te tira identidade, te tira valores e te tira discernimento, capacidade de boa escolha. Tá? E ela vai te tirar também a capacidade de avaliação diária do que você está fazendo. Pitágoras, no seu museu, exigia dos seus discípulos que fizessem um diário. Era algo bem relacionado a essa questão do propósito. O que eu fiz hoje em relação ao meu propósito? Fiquei parado? Dei um pequeno passo na direção dele ou andei um passo na direção contrária? Se eu dei um passo na direção contrária, o que eu tinha de tão interessante lá que eu troquei o meu propósito por ele, o meu sentido de vida eu troquei por aquilo? Eu tenho que colocar minha consciência aí e me perguntar o que está acontecendo, para me preparar para não ser mais arrastado por esse fator. Você traz consciência para dentro do seu dia, se todos os dias você faz os seus divinos ócios, como diria Platão. Ótimo é se dedicar às coisas da alma, negótium, dedicar-se às coisas do corpo. A gente precisa dos dois. Na hora do seu ótimo, dos seus divinos ócios, você para e pensa: o que eu fiz com o meu dia em relação ao meu propósito? Se você não coloca consciência no seu dia, pode se afastar tanto do seu propósito que quando olhar, veja que não dá mais tempo, que já não vale mais a pena. Tá? Então você analisa diariamente e olha, tem um fator muito interessante. Se você sabe que à noite você vai ter que assumir as bobagens que está fazendo agora diante do seu diário, na hora de fazer você se sente inibido em fazer, porque já não tem mais o benefício da inconsciência, você vai ter que assumir esse negócio.
E diante da tua consciência isso vai ficar caro demais. Portanto, você conta com uma razão a mais poderosa para recuar no momento de cometer erros e toda a insensatez que nos ocorre fazer de vez em quando. Que mais? Propósito e felicidade. Isso é um elemento de onde viria a felicidade do cidadão. Pelo quê? Felicidade é prazer? É um prazer momentâneo? Ai, que felicidade, tomei um sorvete gostoso. Aí daqui a pouco tem que tomar um remédio amargo, acabou a felicidade. Pô, que felicidade mais terrível, são prazeres momentâneos. O que é felicidade? Felicidade é um estado de espírito do homem que coincide consigo mesmo, que vive propósitos reais, que vive tempo real. Fundamental que a gente entenda o que é tempo real, que também é uma história que constantemente conto nas minhas palestras, baseada na mitologia grega. Nós temos uma sucessão de deuses no Olimpo. Você tem o caos primordial, depois tem Uranus, que é o céu estrelado, é a potência da manifestação do universo, depois tem Cronos e depois tem Zeus. Cronos, evidentemente, é o tempo, e Zeus é a eternidade, senhor do Olimpo, aquele que emergiu do limbo, né? É a eternidade. Se eu perguntar para vocês onde estamos nesses reinos do Olimpo, vocês vão dizer, estamos em Cronos, estamos no tempo. Eu vou te dizer, não estamos não, estamos no caos, meu caro. Sabe por quê? Porque tempo real é medido por avanços em relação ao Olimpo, avanços em relação ao teu propósito. Se você hoje tem X defeitos, aí passa 10 anos, eu volto a encontrar você daqui a 10 anos, eu te vejo mais velhinho, mais gordinho, caiu o cabelo, mas você tem os mesmos 10 defeitos com a mesma intensidade. Não existiu tempo real para você, só passou tempo de relógio. Tempo real se mede por deslocamentos em direção ao ideal humano, ao teu propósito. Se você não está se deslocando, não tem realização, não tem aquela satisfação de perceber que crescemos, que nem a criança que para na frente daquela régua e a mãe marca a altura dela, olha meu filhinho, cresceu 1 centímetro. A gente já não cresce fisicamente, mas existem outras coisas dentro de nós que precisam se manifestar, precisam crescer, precisamos realizar a nossa natureza humana. Ela anseia por vir ao mundo e realizá-la nos traz grande felicidade. Olhar para trás para o nosso dia e dizer que dia digno de um ser humano. Não fui perfeito, mas fui ao máximo das minhas possibilidades para ser digno, para ser humano. Dei o meu melhor. Felicidade vem de coincidirmos com a nossa natureza humana. Felicidade vem de darmos passos reais dentro de um tempo real. Que propósito te permite isso? Eu estou me deslocando em direção ao meu Olimpo, ao meu propósito, ao meu sentido de vida. Hoje eu estou um passo mais perto. Que maravilha! Quem olhar a minha trajetória vai dizer, por aqui passou um ser humano. Olha que coisa bela! Deixei rastro de ser humano no mundo no dia de hoje. Quem passar vai poder identificar, por aqui passou um ser humano. Isso é um fator de felicidade que independe das circunstâncias, só depende de você. A gente não pode esperar ser feliz graças às circunstâncias, porque não temos poder sobre as circunstâncias, mas temos sobre nós mesmos. E quando coincidimos com aquilo que a natureza espera de nós, nós somos felizes. Temos uma sensação de dever cumprido, dormimos o sono dos justos, uma paz de espírito que nada nem ninguém pode tirar de nós. O que mais o propósito pode te oferecer? Propósito e qualidade de vida, é evidente. Eu não tenho qualidade de vida porque na minha casa, embora eu tenha um rendimento que dá para viver com dignidade, mas eu não tenho o melhor eletrodoméstico, eu não tenho o melhor televisor. Isso ninguém fala uma coisa dessa, é uma bobagem. Sabe por que eu não tenho qualidade de vida? Porque ninguém tolera conviver comigo. Porque eu sou impaciente, eu não respeito o espaço do outro, ou o outro não respeita o meu, que a gente vive numa briga de foice, num espaço restrito. Ninguém sabe aceitar o outro como é, ajudando a crescer. Um aponta os defeitos do outro o tempo todo, ou seja, eu sou um inferno e não ajudo as pessoas à minha volta a crescer. O que me tira a qualidade de vida é falta de valores humanos, de virtudes humanas, não tenha dúvida. Propósito te dá qualidade de vida, porque ele cada vez mais te torna um ser humanamente reconhecível pelas suas obras, pelo seu comportamento, pela sua convivência. Você vai ficando cada vez mais agradável de se conviver, vai ficando cada vez mais um exemplo a ser seguido, vai se tornando cada vez mais um fator de comunhão e harmonia nos lugares por onde você passa. Portanto, o propósito traz qualidade de vida, meu caro.
mais do que qualquer engenhoca da tecnologia que você possa imaginar. A nossa falta de qualidade de vida vem, sobretudo, porque nós somos terríveis na convivência. E a convivência é um fator de muita felicidade quando nós sabemos lidar com ela, e de uma desgraça total quando a gente não sabe lidar. Propósito te faz aprender a conviver melhor consigo mesmo e com os demais. Propósito te dá qualidade de vida. Você vai avançando para ele e as pessoas vão notando à sua volta o que está acontecendo com o fulano, viu? Como ele já não implica mais com as pessoas, viu como tem disposição para ajudar, está mais prestativa, as pessoas ficam naquela expectativa, parece outra pessoa. Nossa, que coisa maravilhosa de ouvir. Que coisa maravilhosa de ouvir. Propósito traz paz. Cada vez que um aluno meu chega e me diz, professora, a senhora me tirou de uma enrascada, me ajudou em tal coisa. Felizmente tem pessoas de quem eu já ouvi isso. Me dá uma sensação que é difícil de descrever. É alguma coisa do plano emocional, que é como se fosse um estado de um frescor de alma. E eu tenho a sensação, não vivi em vão. Não vivi em vão. Se eu morresse agora, eu já morreria com essa sensação. Isso deve ser uma das emoções mais elevadas e nobres que o ser humano pode ter. Porque te dá uma sensação de você respirar fundo e de ar fresco passando por dentro da tua alma. Opa, não vivi em vão. Por quê? Porque no dia de hoje eu dei um bom passo em direção ao meu propósito, fiz diferença. Deixei rastros humanos, portanto o propósito dá paz. Eu acho que essa sensação deve ter esse nome, paz. Ela refresca a tua alma, ela banha as aflições, as ansiedades, ela te deixa ouvindo o canto dos pássaros dentro de você. Propósito te dá paz. Propósito ajuda você a lidar com a morte. Existe uma passagem de um escritor do século passado, um pensador que eu acho extremamente original e brilhante, chamado Nilakanta Srihan. Ele fala uma coisa muito interessante. Constrói a tua barca. Quando um dia a tua consciência perder essa barca, porque não nos pertence, isso aqui é um empréstimo que a natureza fez para nós. Quando um dia a tua consciência perder essa barca, ela vai ter que encontrar uma outra barca, porque senão ela se perde, ela cai no vazio. Morte é sinônimo de inconsciência. Constrói alguma coisa sólida sobre a qual você possa ficar de pé, porque você sente que nada nem ninguém pode te tirar essa coisa sólida. Essa coisa sólida são exatamente os valores que o nosso propósito nos dá. Se eu sou uma pessoa muito, muito fraterna, a dor do outro dói em mim, eu me comprometo com ela. Se eu sou uma pessoa muito justa, procuro dar a cada um aquilo que lhe corresponde, colocar cada coisa no lugar onde elas mais recebem luz, mais têm chance. Essas coisas são uma barca de uma madeira que não perece e que nada nem ninguém pode tirar de mim. Então eu vou começando a sentir solidez. Quando você fecha os olhos e sente, faça isso. Tente desenvolver sentidos internos, como se você fechasse os olhos e eu colocasse a tua fraternidade nas mãos dos teus sentidos internos. Tateie ela. Sinta como é sólida. Sinta como te dá sustentação. Sinta como ninguém vai poder tirar isso de você. Vai modelando a sua barca com isso. Quando a gente sente que tem coisas sólidas, deixa eu te contar, proporcionalmente o medo da morte vai sumindo. A gente começa a saber que se eu tenho coisas que são reais e são eternas, como eu posso deixar de ser? Minha consciência tem onde se amparar. Quando o passageiro se for, eu tenho uma base eterna para minha consciência. Isso vai te dando uma segurança, porque é como se você estivesse numa ilha no meio do oceano. Ali você tem algo fixo onde se segurar. Você não está ao sabor dos ventos nem das marés, você tem algo fixo, você tem um centro. Ou seja, os valores que o teu propósito te permite conquistar te dão um estado de segurança, que te permite confrontar até mesmo a morte com serenidade. Doutora Elizabeth Kübler-Ross, ela era uma médica que tratava de doentes terminais e tinha uma obra muito interessante. E ela dizia que quanto mais o homem é espiritualista, mais chance de que ele chegue lúcido ao momento da morte, que se diz que é a melhor maneira de enfrentar a morte. Quanto mais é materialista, mais a sua consciência foge da morte, porque sente que tudo aquilo para o qual ela trabalhou, nesse momento, ela perde e não sobra nada. E ela fica sem base para se estruturar e permanecer lúcida.
E exatamente essa construção dessa lucidez constrói a sua barca. E ao mesmo tempo você vai se sentindo, porque o propósito te permite todos os dias viver tempo real, como já falamos, ou seja, todos os dias morrer para um patamar de consciência e nascer para um outro. Quem tem propósito caminha, tem tempo real. E, portanto, sabe o que acontece? Você começa a se familiarizar com a morte e com o renascimento, em outro patamar de consciência. E aí você olha para aquela morte lá no final da vida e diz, rapaz, vem cá, pintam você tão feia, com uma foice, com isso, com aquilo. Você não é da mesma família dessa morte que eu promovo todos os dias? Todos os dias morre alguma coisa em mim, todos os dias nasce alguma coisinha que seja nova. Essa morte que caminha comigo todos os dias não é tua prima, não é da tua família? Porque se for, somos íntimos e eu não tenho medo de você. Se nós estamos acostumados a morrer e a renascer todos os dias, vocês entendem o valor de uma coisa dessas? Seja um propósito, vai te dando esse deslocamento. Você aprende a morrer e a renascer com um pouco mais de luz, todos os dias. Se você não o abandona e continua caminhando pela trilha que ele abre diante de você. E por fim, um ponto que para mim considero extremamente importante, digo para mim porque eu sou uma pessoa teísta, embora não tenha nenhuma religião, absolutamente nenhuma, mas acredito profundamente em Deus. Propósito me coloca de uma maneira muito tranquila diante daquilo que Deus significa para mim. Se você pega preceitos de várias religiões, como por exemplo o próprio cristianismo, sede perfeitos como vosso Pai no céu é perfeito. Você vira para Deus e diz, olha, perfeito não vai dar não, mas olha, eu estou dando uma batalha para ficar um pouco mais parecido contigo que você nem imagina. Estou dando uma batalha para poder unificar as coisas em mim, harmonizá-las, porque tu és uno. O único atributo de Deus que a gente pode saber é que ele é uno. Tudo está dentro dele, não tem nada fora. E eu estou ficando cada vez mais harmonioso, ou seja, estou entendendo a unidade. Estou promovendo unidade dentro de mim e fora. Estou sendo um fator de harmonia por onde eu passo. Ou seja, olha, perfeito eu não vou ficar não, Senhor, sinto muito, mas não vai dar. Porém, mais parecidinho contigo, daqui a pouco, quem sabe, suma ambição. Alguém passe por mim e diga, olha, é filho de Deus. Não é parecidinho com o pai? Quem sabe algum dia eu sou a cara do pai? Quem sabe? Quem sabe? Ou seja, a gente sente esse deslocamento e sente essa aproximação legítima daquilo que a gente compreende como os atributos de Deus. Olha, isso é lindo demais, gente. Isso é muito bonito. E por fim, uma frase de Sirihan, que ele costumava falar muito, que o propósito também nos dá. Você deve deixar o seu coração todos os dias, em todas as coisas, e depois vá à procura dele. E você perceberá que o seu coração é o coração de todas as coisas. Quem tem propósito, ele não quer ser justo e fraterno só lá no final da sua vida, ele quer ser hoje, quer ser agora. Portanto, nessa nossa conversa, eu estou colocando o meu coração. No que eu vou fazer depois, esquentar o jantar, vou colocar o meu coração. Na maneira como eu preparo a minha cama para que eu e meu esposo possamos descansar o justo descanso, eu vou colocar o meu coração. Depois, quando eu olhar para trás, vou ouvir o meu coração em todas as coisas, impregnado em todas as coisas. E o propósito te permite isso. Porque aquilo que está lá no horizonte também tem que estar aqui e agora. Se o meu propósito é a fraternidade vai estar em cada passo que eu vou dar. Se o meu propósito é a justiça vai estar impregnada em cada passo que eu vou dar. E o meu coração vai estar espalhado por todos os cantos do mundo. Enfim, essa é uma ideia que para mim eu ficaria tremendamente feliz se eu pudesse impregná-la na mente de vocês. A coragem para querer fazer diferença. Para o mundo, para si próprio, para as pessoas à nossa volta. E quem te permite isso? Um propósito. Não aceite não fazer diferença. Nós viemos aqui para sermos fator de soma. Um ser humano tem direito de fazer isso. E nós não podemos abrir mão daquilo que de mais precioso e sagrado a vida nos deu. E o propósito nos estende uma mão desde o futuro e nos puxa para lá, para esse sentido de vida digno de seres humanos. É isso, meu bate-papo com vocês hoje, e espero que possa ajudar vocês a visualizarem esse alinhamento do seu tempo, que é chamado propósito. Como diz a tradição indiana, esse braço de Deus estendido sobre o tempo, sobre o cosmos, que é o propósito humano. Muito obrigada e um grande abraço.
Vamos celebrar juntos e brindar os 15 anos da Aliança Latina. Agradecemos a todos pela participação no nosso evento, que venham muitas outras edições. Até lá. Muito obrigada. Pessoal, pedi aqui para a produção uma champanhe, um vinho, para a gente celebrar os nossos 15 anos de Aliança Latina, mas enfim, foi podada e a gente vai brindar com água mesmo. Então, parabéns pelos 15 anos da Aliança Latina, mas parabéns a você por 15 anos, por quantos anos você está lá empenhando o seu trabalho, pelas conquistas que você brindou, por todos os pacientes que você representou, ajudou nesse período. E vamos pensar, vamos refletir quantas vidas a gente tocou nesses 15 anos, quantas ideias a gente compartilhou, quantas amizades a gente formou. Desde aquele encontro que estávamos 30 organizações, 30 líderes na América Latina, até hoje, com esse alcance que o formato digital nos permite, como cada um de nós pode refletir nas conquistas, nas oportunidades que foram celebradas nesses 15 anos. Então, lá atrás, em 2006, quando nos reunimos, a gente tinha o propósito de trocar ideias. O que um líder estava fazendo que podia inspirar o outro? Um modelo de alguma campanha que deu certo para o câncer de mama, que poderia ser replicado para a leucemia? O que os grupos de AIDS aprenderam e podiam inspirar a gente a fazer também semelhante para os doentes que a gente estava representando. Então foram muitos aprendizados. Hoje a gente tem uma coleção de projetos. Saímos do modelo assistencial, que a América Latina era isso. A gente tem que fazer um bingo para pagar o tratamento para um paciente, né? Para um modelo onde a gente exige para o governo os direitos. A gente quer estabelecer o direito da pessoa com doença. A gente quer que esse direito seja cumprido. Não é caridade, não é por favor, é por obrigação. É para isso que a gente paga imposto e para isso que o governo está lá, para servir às necessidades da população, seja na área da educação, da cultura, saneamento básico, meio ambiente e saúde também. Então é isso que a gente tem mostrado, como ser ator, atuante, para ajudar e apoiar os governos para lidarem com os problemas sociais complexos numa região pobre, como a América Latina, com muitas demandas e muitas necessidades. Então, que a gente possa continuar trabalhando junto, com muita fé, muita coragem, e cada vez com mais otimismo, estruturando projetos relevantes para fazer a diferença. Então, vamos aproveitar esse conteúdo e estudar, nos capacitarmos para estarmos preparados para, sim, fazer a diferença. Porque sim, é possível, mas sim, é preciso ter preparo. Não é para amador, não é para voluntário, não é para fazer de vez em quando, de qualquer jeito. É para assumir um compromisso e fazer bem feito. Então, se você quer fazer bem feito, venha fazer parte da Aliança Latina e estaremos juntos, nos apoiando para ir mais adiante. Que venham mais 15 anos, mais 30, mais muitos. Tchim, tchim, a vida e muita saúde para todos nós. Querido participante, tivemos 3 dias de muito aprendizado. Quanta riqueza de conteúdo foi propiciada em cada sessão realizada nesse fórum. Quantos insights pudemos ter para ideias, para desenvolver novos projetos e implementar inovação na nossa organização. Com certeza, alguma coisa deve ter tocado o seu coração, tomado nota para compartilhar com a sua equipe e multiplicar
e levar para a sua organização. Agradeço, em nome do Comitê Diretivo da Aliança Latina, a sua participação, a nossa audiência nesses 3 dias de evento. Agradeço às empresas que patrocinaram esse fórum e possibilitaram que ele fosse possível, a Bristol, Seugene, Novartis e Janssen, pela confiança e pelo reconhecimento que esse trabalho é importante e que essa parceria nos permite levar esse conteúdo tão importante, tão rico para todos que estão desenvolvendo esforços para o fortalecimento da voz do paciente na região da América Latina. Agradeço muito a nossa equipe da Brale e da Aliança Latina também, que cuidou com todo carinho e todo capricho de mais de 100 detalhes para que tudo acontecesse com a mais bonita qualidade, com a grande, enfim, com a excelência que esse fórum demonstrou. Na organização, planejamento e estruturação do conteúdo desse fórum, convidamos outras redes para formarem parceria conosco e nos ajudarem a co-criar sessões e conteúdos que conseguissem trazer outros experts com outros olhares, além da dimensão da organização de apoio ao paciente. E com isso a gente conseguiu ampliar a capilaridade desse conteúdo, levando para outros empreendedores sociais esses insights que também podem ajudar para outras organizações que também trabalham com propósito social no Brasil, para alguma causa dentro da área da saúde. Por isso, nesses 15 anos, nesse evento especial de celebração, de conquistas, de realizações, quando a gente olha para trás, tudo que a gente construiu, quando a gente começou aquele evento com 30 organizações lá em Buenos Aires, e o que a gente tem hoje, com a possibilidade da tecnologia, de levar esse conteúdo a mais de 500 organizações que podem aproveitar esse conteúdo, eu só tenho que agradecer todos que confiam com a gente, como nós, que a colaboração é importante, e algumas pessoas em especial que lideram essas associações que também tiveram uma participação muito ativa nesse conteúdo. Então, João Paulo Nogueira, da Associação de Captadores de Recursos, das queridas professoras Ana Maria Malink, Lilian Soares Carvalho, Lúcia Barros e Inês Pereira, da Fundação Getúlio Vargas. O meu amigo empreendedor social, parceiro na rede de empreendedores sociais da Folha, do Instituto Brasil Solidário. O Roberto Ravagnani, do Instituto Filantropia, que faz um trabalho incrível aí também para as organizações sociais, e o Juan Carlos Otero, da Sui Social. Então, agradeço também imensamente aos mais de 50 panelistas, que não dá para a gente listar todos aqui, senão vai ficar muito longo, por terem dedicado o seu tempo para organizar os seus conhecimentos, para a gente poder trazer esse conhecimento de forma estruturada, para que as organizações do terceiro setor pudessem aproveitar. Se você perdeu alguma das sessões, esse conteúdo vai ficar gravado. Procura com a nossa equipe, com a Deise, com a Ariara, como fazer para ter acesso aos conteúdos. Convide a sua equipe e compartilhe esse conhecimento. Revise o que foi falado para conseguir colocar em prática. Somente aprimorando a gestão das nossas organizações, vamos aumentar o impacto do que a gente está imaginando fazer. Para 2022, temos muitas ideias e planejamos muitas atividades para impulsionar todas as organizações da rede e apoiar cada vez mais os nossos membros. Quais são essas ideias?
podemos aumentar a frequência dos nossos encontros, podemos ampliar as oportunidades de capacitação, aproveitando a tecnologia e oferecendo conteúdos nos mais diferentes formatos, para poder atender às necessidades especiais de cada membro da rede. Podemos ampliar também as oportunidades de coaching para as organizações interessadas, trabalhando um por um, para conseguir entender quais os desafios que você precisa de ajuda. E a gente está aqui para te apoiar, para ampliar o impacto do seu trabalho. Queremos desenvolver mais projetos colaborativos e oferecer a oportunidade para todos que estarem na rede participarem. Então, por exemplo, pesquisas colaborativas, censo com os pacientes, com os governos, avaliação do impacto colaborativo. Enfim, esperamos também em 2022 poder ter finalmente uma oportunidade de um encontro presencial. Vamos fazer de tudo para o nosso fórum ser presencial e também oferecer a oportunidade híbrida para quem não puder ir ao vivo, acompanhar online. Mas será incrível podermos nos encontrar, nos abraçar, brindarmos pessoalmente os nossos 16 anos de Aliança Latina. Então aproveito que as festas estão chegando para desejar para você boas festas, feliz ano novo, lembrando dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, né? Temos que lembrar o que Jesus nos pediu, amar o próximo como a si mesmo. E é isso que a gente tem buscado colocar em prática cada dia no nosso trabalho aqui na Brale e na Aliança Latina, fazendo com muito amor e dedicação, pensando em entregar o nosso melhor para que cada um possa aproveitar e levar o seu melhor mais adiante. Então, vamos continuar construindo essa rede de amor ao próximo, de propósito e de impacto social. Sim, é possível, sim, a gente pode apoiar os governos e sim, a gente está fazendo a diferença. Obrigada por tudo. Esperamos poder ter saúde, poder ter força para estarmos juntos em 2022. Tintim a vida e muito obrigada por tudo.